esse é o PodCreaCast, podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade. Hoje estamos aqui com o engenheiro de segurança do trabalho, Virginia Stangerlin, coordenador da nossa Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, e com a Lucimara, presidente da Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos. A gente vai conversar aqui hoje sobre a NR1, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais, falar principalmente da aplicação prática e multidisciplinar dessa norma. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitar o convite. A gente quer colocar um pouquinho, porque a NR1, né, vai ser atualizada agora em maio, certo? Então a gente quer conversar, eu acho que principalmente com os profissionais, né, da engenharia de segurança do trabalho, principalmente, mas com a sociedade também e todos os outros profissionais envolvidos, já que é uma tarefa multidisciplinar, e com donos de empresa, né, que vão passar a se adequar a essas normas de uma forma um pouco diferente. Conta um pouquinho para nós, Lucy, sobre o que é essa NR1, da onde que ela surgiu, um pouquinho da história disso, por que isso está mudando agora e incluindo outros fatores. Bom, a NR1 por si só é a primeira, né? Ela regula todas as outras normas. Nós temos 38 hoje. Então, ela dita as regras de como essas normas devem trabalhar nos seus limites ou na sua integração. E a última atualização dela foi em 2020, porém só entrou em vigor em 2022, 3 de janeiro de 2022. O que ela trouxe de diferente? Pensando no assunto que nós estamos colocando aqui. O que ela fala, a princípio, já sobre o que ela fala, Luz? Do gerenciamento de risco ocupacional. Como que você gerencia o risco de cada trabalhador, cada trabalhadora em relação aos ambientes de trabalho. Ok. Né? Em todas as normas que regulam trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, né, insalubridade, periculosidade, ergonomia, SESMIT, né, e daí por diante. Todas as outras normas, né, ficam embaixo do guarda-chuva da NR1. Cada uma com a sua especificidade, mas tem que atender a número 1. E dentro da número 1, ela entrando em vigor lá em janeiro de 2022, ela colocou uma regra. E essa regra foi muito boa. Por quê? Porque ela obriga que todos, ao invés de avaliar só os riscos, que você faça a gestão disso. Não adianta só você ir no médico, fazer um exame, ver que está com um problemão e ir para casa com o exame e botar na gaveta. Você vai ter que fazer um procedimento, vai ter que tratar, porque senão as coisas complicam, os danos são grandes, né? Não só no caso dos trabalhadores, mas para a própria empresa, para o processo produtivo. É um processo de ganha-ganha. Então, nesse sentido, o que aconteceu? Antes, assim, o setor de saúde para fazer um projeto, o setor de segurança fazia outro, o setor de ergonomia fazia outro. Cada um, muitas vezes, coisas boas, mas que não se conversavam para otimizar tempo, otimizar custo e ações. E a partir de janeiro de 2022, é obrigatório que se faça gestão. E essa gestão é que a saúde, a segurança e a ergonomia têm que se conversar para construir um PGR, um plano de gerenciamento de risco. Né? Então, um relatório que vai classificar o risco, né, identificar, classificar, cruzar a probabilidade com a severidade, para você definir um plano de ação. Esse plano de ação é muito cuidadoso, porque não é só você escrever como a gente fazia, não é uma recomendação. É um plano a ser cumprido, com nome de pessoa responsável por aquela ação, prazo, e o que você vai fazer para cumprir. Então, envolve, na hora de fechar esse programa, você tem que sentar com o centro de custos, você tem que sentar com as pessoas do setor da gerência para ver a viabilidade, se aquele setor não vai ser extinto, se não é muito rotativo, se não é muito sazonal, né? Então, você tem que sentar com as equipes de vários olhares, inclusive do processo produtivo, da área de projeto, da área de concepção, da área de RH, da área de qualidade, para poder viabilizar a gravidade que você encontrou e o que nós podemos fazer com o dinheiro que nós temos, com o tempo que nós temos e com essa gravidade. Aí, se foi decidido, tem verba, ou vamos começar com uma coisa mais simples, que o custo não é tão grande, mas a gente vai ter que priorizar e colocar no relatório do PGR e dizer quem é que vai ser o responsável. Vai ser o Virgínio, vai ser a Lucimara, né? Vai ser a Ana, e qual é o prazo? Quanto tempo você vai me dar que isso vai estar resolvido, entendeu? Então a Ana vai ter que fazer um projeto, o Virgínio vai ter que fazer outro projeto, eu também. Então as coisas têm que ser
praticadas e comprovadas. Daí, quem assina esse PGR? O responsável pelo CNPJ da empresa. Não é a saúde, não é a segurança, não é a ergonomia. É o dono, o presidente, o diretor ou o preposto. Quem é o responsável por aquela empresa? Então, agora, a responsabilidade subiu de importância. Por isso que as empresas estão assustadas. Porque não é só o Virgínio que vai perder o diploma dele, a Lucimara ou a Ana, né? Ou que vamos ser processados no nosso conselho de ética porque nós não seguimos direito as regras, né? Estamos mascarando as coisas, mas quem também é o responsável por aquela empresa. O número 1 por aquele CNPJ. Isso acaba implicando uma responsabilidade maior, Sim, né? Jurídica, né? Não é só Sim. técnica, não é só comercial, Sim. é jurídica. Por isso que na NR1 trata, né, que é de responsabilidade da empresa decidir quem vai ser o responsável do PGR. Isso. É o dono da empresa que tem a decisão de dizer assim, não, eu não quero contratar o Virgínio, que é engenheiro de segurança, eu quero contratar um ergonomista, eu quero contratar um administrador para fazer a gestão desse documento. E não é só para a empresa normal, é para obra, é para indústria, é para frigorífico, é para montadora, é para porto, é para todo mundo. É para oficina mecânica, para o supermercado, qualquer loja, né? E a escolha é desse proprietário, diretor, CEO. de quem que ele vai escolher, até porque o nome dele que vai estar ali, né? Você comentou, Lúcia, que por isso que eles estão assustados. Precisa se assustar mesmo? Como que você vê isso? Ou é simples, é só você, de fato, contratar pessoas capacitadas, investir, porque eu imagino que seja um investimento mesmo, né? Simples nunca é, né? Nada é. Porque, na verdade, assim, vou fazer uma analogia. Quando saiu o E-Social, o mundo caiu na cabeça das pessoas, né? É uma oferta de um caça-níquel de software e de treinamento, de capacitação. Todo mundo virou especialista, né? Porque foi, assim, bem angustiante. O que a gente vai fazer? Agora vai controlar tudo, a Receita, o INSS, a Previdência, a Caixa, o Banco do Brasil, tudo, né? Controlando tudo no mesmo sistema, ou seja, super, né? Controle. Só que hoje tá andando. O E-Social tá andando, as pessoas estão preenchendo, o RH tá conseguindo resolver, né? A saúde, a segurança. Então tá andando. E esse é um outro momento, mas eu falo para vocês que na ergonomia, a norma foi criada, a regulamentadora 17, que é da ergonomia, em 1978, junto com todas as outras normas, só que ela só entrou em vigor em 1990. E ela dizia o quê? Que nós temos que fazer diretrizes de prevenção para questões psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, eu já falava, era mente e corpo. E um bom ergonomista que fazia a gestão, ele já fazia esse tipo de procedimento. O problema é que os relatórios eram de gaveta. Você olhava o risco de imediato, os mais graves, aqueles mais óbvios, biomecânico, imobiliário, equipamento, esforço, aquelas coisas que estava estampado na frente. Até porque essa questão psicológica, a gente foi reconhecer. A sociedade foi reconhecendo mais a partir de então, né? Em 2001, existe uma Associação Internacional de Ergonomia, que é a IEA, ela até coloca as questões cognitivas, que é a carga mental, né? Que vai atrapalhar meu desempenho, minha concentração, a visão fica embaçada, eu perco o reflexo, eu corto a mão, eu caio no elevador porque eu não prestei atenção, eu não segui a orientação, né? Que é a falta dessa resiliência, que nós não falando da resiliência do indivíduo, que é resiliente, mas para que ele esteja preparado, capacitado para adversidades. Então, a gente tem até um comitê técnico de ergonomia e engenharia de resiliência dentro da ABERA, de capacitar as pessoas, de supervisionar, de que elas possam executar os treinamentos, as orientações adequadas. Então, nesse sentido, quando entrou lá em 2022, todo mundo falou que já não tinha mais o PPRA, que é o antigo... PGR. Não, era o PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Daí ele caiu e foi substituído pelo PGR a partir de 3 de janeiro de 2022. Então, o PGR não é um relatório de gaveta, não é um relatório que se renova anualmente. Ele é um relatório que reúne essas 3 visões da saúde, da segurança e da ergonomia num só. Porque, às vezes, só para vocês terem uma ideia muito rápida, o último relatório, né, do Ministério do Trabalho, que ele faz de 5 em 5 anos, sobre a fiscalização, auditorias de acidentes do trabalho, né, o último publicado, eles avaliaram 7.676 acidentes, fizeram auditoria.
desses milhares de acidentes, 66% das causas auditadas pelo Ministério do Trabalho eram causas ergonômicas. Você vê, 66% é por não ter uma ergonomia adequada que levou ao acidente. Sim. Né? Uma orientação, uma capacitação, uma adequação e daí por diante. Então, nesse sentido, a NR 1.5, porque a norma ela entrou em vigor em janeiro de 2022. Aí, o ano passado, em agosto, 24 de agosto do ano passado, né, foi publicado uma adequação para um item, que é a 1.5, que fala das questões de fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Isso é o que tem mais se falado, assim, né? Então, você sobre vai, esse aspecto. você vai olhar esse aspecto sobre a visão da engenharia de segurança, sobre a visão da medicina do trabalho, da enfermagem do trabalho, da psicologia do trabalho, da ergonomia, né? Sim. Porque os fatores psicossociais, nós estamos falando, gente, fatores psicossociais do trabalho. Existem algumas normas, como a NR 20, 33, 35, espaço confinado, espaço em altura, ou na área de petróleo, né, algumas coisas em termos de combustíveis, que exige que para você fazer admissão para funcionário novo ou fazer adequação de função, você tem que fazer avaliação psicológica individual. Então é lá com o médico do trabalho, com o psicólogo do trabalho, que vai avaliar o Virgínio, vai avaliar a Lucimara, se nós temos condições de trabalhar no espaço confinado, se eu não tenho síndrome do pânico. Que é antes de ter algum problema. Exatamente, é Antes obrigatório. da admissão já dessa pessoa. No caso, esse está vinculado exclusivamente à saúde, entendeu? É obrigatório. Agora, a NR1, o item 1.5, ele está ligado à gestão de ergonomia, pensando na investigação básica preliminar. Então, na ergonomia existem duas abordagens para um diagnóstico. Uma avaliação preliminar de risco, né? Uma avaliação ergonômica preliminar. E se eu não encontro um problema, por exemplo, gente, você vai num médico, você fazer uma consulta para uma dor de garganta. E o médico olha a tua garganta, vê que não tem infecção, mas está vermelho, é uma irritação, você está falando demais, e de repente pegou um vento excessivo e tal. O que ele faz? Ele te dá uma medicação, um anti-inflamatório, um gargarejo, e manda você para casa. Então ele viu o problema, porque ele tem competência, está qualificado para isso, tem autonomia para isso, jurídica e técnica, né? Sim. Aí ele te manda para casa e diz assim, olha, vai ficar bom, siga minhas orientações, se continuar o problema, você volta aqui. Então isso é uma análise ergonômica preliminar, pensando na analogia do diagnóstico médico. Agora, se o médico vê na minha garganta, no exame, ele vê que ele tem uns caroços aqui na minha garganta e não é a tireoide, tem uma coisa estranha, porque está bloqueando, dando rouquidão na voz, né? Então, será que é um nódulo? Será que é um cisto, né? O que será que é isso? Ele não pode mandar você embora e te dar qualquer coisa. Sim. Ele vai te mandar para fazer uma ecografia na região da garganta, ele vai pedir um exame de sangue para ver o nível de processo inflamatório. Dependendo da característica que ele vê do exame, ele já pede alguns exames de fator cancerígeno, né? Ou seja, precisa de um acompanhamento. Aí é a análise ergonômica do trabalho. Eu vou precisar investir, quantificar, medir, cronometrar. Então, eu vou investigar mais a fundo aquele risco, né? Porque só o meu conhecimento da legislação e técnico que eu estou vendo não é suficiente. Então, eu tenho que ter o domínio para saber quando que eu tenho que avançar. Não dá para olhar o problema, mas se eu não sei... só dizer que tem um problema. Então, é assim que está sendo a NR1. Então, a gente pode dizer que as principais mudanças, né, que daí vão entrar em vigor, né, agora em maio, né? 26 de maio. É com relação à gestão desse programa de gerenciamento de riscos e a parte psicossocial, que também era deixada de lado. Essa né? psicossocial tem um diferencial. Era mais o físico, assim. O pessoal olhava... Eu faço avaliação psicossocial do trabalho desde 1989. Não vou entrar em detalhe na minha experiência. Eu já fui fiscalizada em 2007, que me exigiu, que era avaliação, além da física, ambiental, cognitiva e organizacional, que era psicossocial. Isso por um auditor de fiscalização numa empresa que não era atendo. feita ainda. Não, ela era, desde 1990. Só que não era cobrada. Entendi. E agora colocaram na regra que vai ser cobrado. Então, o que vai acontecer a partir de 26 de maio? Não se desesperem falando para as empresas, né?
Por quê? Porque quando você vai fazer uma avaliação ergonômica preliminar, que é obrigatória para 100% das empresas, 100% das empresas, tá? Você olha o mobiliário, o equipamento, a postura, o ritmo, se é muito cansativo, se tem pausas, etc. Mas você também vai ver as questões psicossociais. Se a pessoa ela consegue ter escala para descansar, como é que é a coordenação da liderança, se a liderança tem uma boa interação para gerenciar a equipe. Porque o problema, às vezes, são os líderes que não têm perfil para ser líder. É um ótimo não técnico. Não tem escuta ativa. Não tem, Tanto é que a gente, nessa área, a gente chama ação de escuta ergonômica, né? Que é ouvir o trabalhador, observar os comportamentos, ver os relatórios de risco, os indicadores de afastamento, quais são os motivos, de quais setores, de qual atividade. Então, a partir para disso... você fazer uma avaliação de risco psicossocial, você tem que conhecer o ambiente de trabalho, porque você não está avaliando o indivíduo, a pessoa, como naquele exemplo que eu disse que é obrigatório para fazer o admissional. Nós estamos avaliando o ambiente para o risco de que você possa ser pressionada, você possa querer ser coagida, que tem uma chibata aqui, né, trabalhando que você não pode parar. E é um risco de produtividade também para o empresário. Com certeza. Mas uma das coisas que a gente faz na gestão de ergonomia é a sinistralidade de plano médico, por exemplo. Na gestão de ergonomia, junto com a saúde, a gente olha os casos que tem de afastamento, tempo de atendimento, os tipos de tratamento, e vamos olhar em quais setores que estão, vamos lá ver as questões ergonômicas do setor. Aí a gente faz uma intervenção, você vai ver que já reduz o gasto da empresa com custos operacionais, de plano médico. Isso é uma boa gestão de ergonomia, entendeu? Sim. Você olha todos os indicadores. Horas extras, por que você está fazendo hora extra? É incompetência da empresa? Está sobrecarregando o trabalhador? Ou o chefe está super protegendo o cara que precisa ganhar mais dinheiro? Entendeu? Você tem que olhar a organização do trabalho. Sim. E aí tem aqueles modelos que estão lançando. Tem questionário. Você não tem que aplicar questionário, principalmente se a empresa é pequena, porque daí você pode rotular as pessoas, elas serem perseguidas, elas não vão conseguir sentir a vontade. Quando você aplica um questionário para atender NR1, o item 1.5 do psicossocial, você nunca põe o nome de ninguém. Você tabula a interpretação por setores, para que a pessoa seja espontânea, para que ela consiga participar. Para isso, ela tem que ter essa coisa, esse diálogo, essa ação de conversa com eles, né? Não adianta ficar mandando esses negócios por internet, manda para responder. Às vezes eles respondem aleatoriamente, porque tem tempo, ou tem alguém no pescoço dele querendo, né, que ele resolva rápido. Não é real, né? Porque a pessoa fica com medo. Acho que é até interessante a gente depois abordar um pouquinho isso sobre... Agora com esse boom, né, da entrada da atualização, com certeza também várias empresas estão oferecendo esse tipo de Mas foi a mesma tem que cuidar coisa com quando isso, começou né? com o e-social. Foi. Era muita gente querendo oferecer e todo mundo ficava perdido. Todo mundo o que especialista. temos que dizer para os profissionais e para as empresas, calma, pessoal. A gente está ainda se adaptando, né, para a entrada, né? Procure especialistas, procure mais de uma opinião antes de tomar uma decisão. Leia a norma, pesquise, estude, participe de seminários. Aliás, a gente vai ter um seminário em abril, justamente para tratar sobre isso. Já vamos falar disso. Mas eu queria trazer só um gancho. Quero entender aqui, Virgínio, como é que a engenharia de segurança do trabalho entra nessa questão da NR1? Acho que ela é uma das precursoras para somar com os de diversos profissionais. Acho que toda vez que a gente pensa em trabalho, a gente tem que pensar na engenharia. No PGR, nas questões da engenharia, dos riscos, você tem que olhar por que a pessoa não está seguindo a orientação. Ela não foi bem treinada, ela não é bem supervisionada, a engenharia tem que sinalizar isso. Sim. Ou tem que melhorar os dispositivos. Ou mudar o maquinário, né? Mudar o processo. Então, nós, engenheiros de segurança, somos responsáveis por mapear isso. E tem os riscos físicos, químicos, biológicos, e entra a parte ergonômica, que normalmente, né, nas empresas era deixada de lado. É aí que entra os ergonomistas que trazem essa visão de melhorar o produto, né? Como um todo. E aí entra elaborar esse documento. Muitas vezes eu tenho que melhorar. Nós estamos num ambiente todo iluminado, ergonômico, sentamos bem. Aqui a gente vai desempenhar a nossa atividade durante a nossa gravação e a gente não vai cansar. Imagine se a cadeira fosse de madeira. Imagine se a iluminação fosse baixa. De palha, né? A gente não ia cansar. Nós não íamos ficar confortáveis aqui. Em 10 de maio de 2024, né, um trabalho da ABER, o que a gente precisava
que o Ministério do Trabalho reconhecesse na classificação brasileira de ocupações a profissão de ergonomista, que é multidisciplinar, que parte de uma especialização, né? Você tem que ter um aprofundamento na área ocupacional. Então saiu hoje, nós temos a CBO, que é 41, 49, 41, 50. Tá? Aonde está classificado? Na engenharia. Está na engenharia de produção. O código do ergonomista. Como engenharia de segurança, como engenharia de materiais, né? Então, são nessas áreas. Por quê? Porque a gente tem que olhar o ambiente de trabalho, né? Como uma forma do aspecto da engenharia, a saúde para os riscos e a ergonomia para a gestão da organização do trabalho, de tudo isso, para dar subsídios para a engenharia de segurança, para a medicina do trabalho, para processo produtivo, né? Para o RH mesmo, criar critérios. Muitas vezes a gente pede para o RH entrar com uma testagem básica, não é para selecionar os perfeitos, mas é para aquela pessoa não entrar num risco que a gente sabe que com certeza ela vai adoecer. Quando você não consegue eliminar, tem riscos que a gente não consegue, a gente ameniza, reduz os riscos, mas você não consegue eliminar 100%. Sim. Aí você vai ter que tomar cuidado, acompanhar mais, supervisionar melhor. Pessoalmente, daí. Eu acho que o principal motivo, muitas vezes, falta supervisão. As lideranças têm que ser bem capacitadas para acompanhar as pessoas, saber se elas têm certeza. A gente chama isso de tornar todo mundo professor do que faz. Todo trabalhador. Né? Essa até é uma certificação de manufatura japonesa, que é a WCM, que trabalha com os pilares da qualidade. Então, é através da andragogia, que é uma técnica de ensinar adulto, né? A pedagogia ensina crianças. Nossa, eu nunca tinha que ligar. Que aprende naturalmente, mas o adulto, ele só aprende se ele ver Sofrer. vantagem. Não, ele tem que saber o que ele vai fazer com aquilo, por que ele tem que fazer, que vantagem ele tem de aprender aquilo. Sim. Por isso, tornar ele professor, Sim. se chama a técnica andragógica. Ensinar adultos, a metodologia é diferente do que a pedagogia. Olha só. Entendeu? Então, a gente faz as capacitações, né? Sim. Com a segurança, com a saúde, com a ergonomia. Por isso que a gente está trabalhando juntos. Os resultados são muito bons. E a NR1 nada mais é do que trabalhar com todas as diversidades que eu posso ter dentro de uma Exato. empresa de profissionais e pessoas. Mas eu queria trazer um ponto que a Lucy comentou a respeito dos atestados, né? Então, existe e sobre as lideranças. Normalmente, eu acho que ao mesmo tempo que as pessoas são boas, elas também são más. E nós, enquanto gestores, a gente tem que prever tudo isso. Exemplo, a gente fez todo um levantamento dentro da empresa, percebeu dentro do diagnóstico da equipe multidisciplinar que a gestão é bem treinada, que o processo corre, né, que existem as reciclagens, que as pessoas, que o processo está correndo bem. Mas, muitas vezes, quando eu estou num grupo grande de profissionais, pensar numa empresa de 1000 funcionários de um determinado segmento, e lá eu tenho metade das pessoas que somente são uma função, e eu preciso trocar o horário de trabalho delas. Em vez de elas começar às 6 da manhã, elas começam às 5 da manhã. Muitas não vão gostar, porque vão trocar o horário de início de trabalho. O que acontece? Existe um motivo. Vão buscar atestado, que estão mal, que estão se sentindo pressionados por trocar um horário. Então, nós, enquanto fizer esse mapeamento, o que a gente tem? Tem que antever. Então, a gente tem que treinar, não treinar os líderes, mas treinar os líderes para que eles preparem essas pessoas de que vai ter essa mudança, mas não ser uma mudança abrupta. Sim, Explicar é uma os responsabilidade. motivos, não é uma E posição. assusta, É. e assusta se você não está sabendo, né? E Sim, você isso vai, né? Tem que ir E eu tô dando explicando um por que exemplo. vai se mudar, isso vai impactar em Isso. outras. Mudar o horário de pegar o ônibus para ir trabalhar, Sim. da casa, de deixar o filho, várias Sim. coisas, né? Mas isso vai acontecer na empresa. Aí, em 2028, quando começa a ter a obrigatoriedade das multas, porque... Por que está se falando tanto aqui? Porque nos últimos anos, com o uso da tecnologia, as pessoas estão adoecendo mentalmente. Porque normalmente elas não estão sendo preparadas para isso. Ou porque é uma vida frenética, a tecnologia... Até um amigo meu conversava comigo essa semana e disse assim, gente, há 20 anos atrás você contava piadas, mais que hoje. Hoje os assuntos, uma roda de conversa, não é sobre piadas. É sobre Se política, for, é meme, né? sobre É um religião, meme, TikTok, o nome. é TikTok. Você viu aquele vídeo? Você viu aquele vídeo, você a viu piada aquela virou notícia. meme, né? Sim. Então, veja, a mudança na sociedade. As pessoas estão tendo decréscimo da inteligência por causa Isso. disso. Então, Não sei pensar Distorce. um bate-papo Nossa. como o nosso aqui, que vocês estão interessados e quem está nos acompanhando tá, nós estamos aqui debatendo tecnicamente, mas numa linguagem que todo mundo entende. Sim. Então, isso é um bate-papo crescer. Mas a gente tem que mudar a nossa linguagem também com quem vai receber essa informação.
Você sabe, Virgínio, é que só eu falei aqui que não precisa aplicar questionário. Dependendo do tamanho da empresa, tem alguns questionários bons que não podem ser nominativos. Você não fala no nome da pessoa. Quando você cita o nome do trabalhador, isso vai pro seu prontuário médico. É Sim. individual. E o prontuário Sim. não pertence à empresa, pertence ao trabalhador. Isso é sigilo ético, né? Isso é bom de esclarecer com os profissionais também que estão inseridos em empresas, Então, para que não fiquem assustados também exato. com isso. E né? a gente Porque- faz esses questionários que podem ser por planilha, você pode fazer um Forms aí, Google Forms, Teams Forms, que a gente faz no próprio celular, que vai pro e-mail que você faz a tabulação daquilo. Ninguém tem acesso, ninguém vai conferir, quem vai Sim. conferir somos nós técnicos, Os avaliadores. por setores que não tem nome de ninguém. Então a gente explica para o trabalhador antes. E não dá para ele responder isso sozinho. Não dá se você não explicar, não orientar Sim. como ele tem que responder, que ele não vai ter nenhum constrangimento, que isso não vai para lugar nenhum, que tenha nenhuma sinalização que foi ele que respondeu. A gente quer o mais sincero possível para melhorar a situação do trabalho para ele e para a empresa, né? Então, nesse contexto, só uma coisa bem importante: nenhum relatório dessas pesquisas validadas, a gente tem que eu conheço dezenas, né, de questionários para avaliar estresse, sobrecarga mental, fatores psicossociais, procrastinação no trabalho, que as pessoas acham que é vadiagem, mas muitas vezes a procrastinação são indicadores de sofrimento, do que a gente chama de presenteísmo, aquela pessoa que está no trabalho, não está conseguindo desenvolver direito porque ela está sobrecarregada, ela está com medo de ser demitida, ela está com medo de perseguição, tem uma série de fatores. Tem uma ou outra que realmente a gente sabe que a gente chama de toco de enchente, assim, enrosca em qualquer lugar. Mas E porque isso a pessoa não é a pessoa só do trabalho, né? Até vou pedir licença aqui para falar que eu lembrei agora de uma série que... Ai, como é que é o nome? Vocês já devem ter assistido que ele entra no... Quando ele entra é um futuro, uma distopia, né? Mas quando ele entra no trabalho, ele esquece da vida pessoal dele. E aí ele tá só ali no trabalho, ele não pode lembrar. E eu não lembro agora, infelizmente, o nome. Depois eu coloco ali, a gente coloca ali na... Mas é muito bacana. Por quê? Porque triste. isso é uma crítica, né? Sim. Porque às Muito. vezes muitas empresas esperam que o trabalhador tenha Sim. essa atitude, mas isso não existe. Eu não tem como né, deixar em Lúcia? caixinhas o que eu penso, Tem né? como, né? É bem isso. Sim. Então, nesses casos, só para colocar, quando se aplica um questionário, aquele questionário não pode ser o resultado da avaliação de risco. Ele é um item, uma ferramenta que você tem que cruzar com os fatores de afastamento, com os fatores de acidentes, Vai fazer com o que parte você da observou análise. lá no chão de fábrica, lá naquela indústria, lá naquela obra, né? Que você observou para você correlacionar, a gente parametriza esses resultados com a visão técnica de quem está desenvolvendo. Porque tem muita gente, o questionário deu isso. Nossa, mas está tudo indo assim. Gente, muitas vezes tem questionário, eu já tive a experiência, maravilhoso, internacional, validado, aplica, e ele não dá nada. Eu estou vendo que a coisa está feia, né? Ou tem questionário que dá uns resultados críticos e aqui não está apresentando. Por que será que ele deu tão crítico? Porque qual foi a amostra que foi utilizado, entendeu? Qual foi o foco que foi esclarecido no treinamento? Porque não é manipular respostas, mas induzir respostas. Sim. Que então você tem que cruzar mais que uma informação. Por isso que o questionário ele é um item. Mas se ele for sozinho, vai dar um tiro no pé da empresa, não é só do trabalhador, entendeu? Então a empresa ela precisa dessas orientações. Muitas empresas que não têm condições, ficam com medo, procure o seu sindicato patronal, procure, né, a sua entidade para ter essa associação, para fazer suas orientações, né? Na Abergo nós estamos à disposição, nós temos um acordo de parceria com a ANEST, né? A Associação Nacional de Engenharia de Segurança, da BHO, de Higiene Ocupacional. Nós desenvolvemos estudos juntos, né? Fazemos trabalhos juntos. Então, a gente está à disposição de vocês. Aí nós temos 12 comitês técnicos. A gente tem engenharia de resiliência, né? Ergonomia e engenharia de resiliência, ergonomia, ambiente construído, acessibilidade. A gente tem gestão de ergonomia. Tem uma série. Nós temos um comitê técnico de saúde mental e risco psicossocial do trabalho, multidisciplinar, né? 30 e tantos profissionais extremamente capacitados, professores e doutores de universidade, gente da prática, né? De entidades e tal. Então, a gente tem um trabalho assim, bem grande, árduo,
Mas a gente está à disposição de vocês, né? Não que nós vamos ficar fazendo consultoria para todo mundo, mas o nosso trabalho é gratuito, a gente não cobra por ele. Muito legal. Ah, e nós temos aqui também a AFES, vamos, o CREG, tem um monte isso deles. que eu queria já puxar o Exatamente. gancho. Inclusive, nós temos parceria com a APS Sim, também, sim. né? Puxando o gancho aqui para a gente finalizar, que infelizmente já vai acabar nosso tempo. Falar dessa importância das associações e dos conselhos no esclarecimento dessas questões para o nosso público. E queria que o Virgínio contasse um pouquinho do que o CREA Paraná tem feito por meio da Câmara, da qual você é coordenador, né, Virgínio? O que vocês têm feito aí em prol dessa articulação, né, com outros conselhos e associações? Como que vem sendo isso? Veja, eu acho que como esse assunto é um assunto multidisciplinar, não tinha como a gente só pensar para nós mesmos, né? Ou pensar só dentro da entidade. E pela presidência do presidente Clodomir, a gente articulou muito com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho e Emprego, e que cutucar eles para que fossem feitos eventos, rodas de conversa, discussões com os profissionais para esclarecer. Porque toda vez que se altera uma norma, há esse burbulho, né, de que quem sabe mais o que eu tenho que fazer, para que lado eu vou caminhar. Existe um manual do Ministério do Trabalho que orienta como é que eu devo agir nessas situações, né, nessa mudança normativa. Mas nada melhor do que, como a Lucy comentou, que os mais velhos eles aprendem ouvindo ou vendo como vão melhorar na sua vida. Nós propusemos ao Ministério do Trabalho e Emprego para que seja feito um seminário. E esse seminário de riscos psicossociais de atualização, até indiquei a Lúcia para ser palestrante lá, nós vamos promover junto com o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho no dia 6 de abril. Então lá o Ministério do Trabalho, através da superintendente Regina Cruz, ela veio convocar, né, todos os sindicatos patronais, os sindicatos trabalhadores, os conselhos profissionais, as associações, para se reunir e lá ter um balizador de como normalmente um fiscal vai analisar um documento, né, de como um profissional de determinada área vai poder atuar, né, que eu não tenho como simplesmente um único profissional poder atuar. Eu tenho que estar com uma consultoria dentro da minha empresa para poder dar esse suporte. Então, o CREA, em todas as ações normativas, ele se preocupa de ir através dos entes que elaboram as normas para dizer, estamos aqui à disposição, não queremos reserva de mercado, queremos sim esclarecer que a gente vai poder atuar. Então, esse é o papel nosso da Câmara e do CREA aqui no Pará. Perfeito. Pessoal, Lucy, muito obrigada pela tua participação. Virgínio também, muito obrigada pela tua participação. A gente fica por aqui. O tempo é bem curto, né? Não é tão curto, mas parece para nós que estamos aqui. É muita coisa para falar, mas muito obrigada pela participação. Posso falar no site da Abergo? Com certeza, fica à vontade. No site da Abergo, abergo.org.br, tem um monte de orientações, muito material na nossa biblioteca gratuito, livros, e-book sobre o assunto, e temos mais 600 vídeos sobre esses assuntos de profissionais altissimamente qualificados, né, capacitados para vocês assistirem. Então, olhem lá que tem bastante material para compartilhar. Legal, obrigada, Lucy. Ficamos por aqui, então, pessoal. Obrigada por quem ficou aqui até o final. Toda semana tem episódio novo do Pode Criar no ar. E contem sempre com a gente. Até a próxima.